Iniciamos a semana transitando ainda essa lua minguante que vem exigindo de todos nós a conscientização de que algo precisa ser encerrado. Seja uma situação, seja um relacionamento, um trabalho, uma situação em família, enfim, pessoal. Cada um está sentindo isso de uma maneira muito particular, tá? Entretanto, a boa notícia é que caminhamos para uma lua nova em que a prioridade é a sua realização. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso encontro Código do Céu, para a gente entender como é que está o céu da semana, o que podemos esperar dos aspectos que ocorrem no céu. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e estou aqui todo domingo às 10 horas, conversando com vocês, trazendo informações importantes sobre a semana que se inicia, tá bom? Vamos trabalhar com a semana do dia 29 de julho ao dia 4 de agosto. Termina o mês, começa o outro, é aquele dia de assoprar canela na porta de entrada da casa no dia 1º de agosto, né, pessoal? Um dia, um mês, né? Um dia que o primeiro dia do mês, aquele dia que a gente emana toda a nossa energia positiva para que o mês caminhe bem. E eu já digo para vocês que vai ser um mês bastante movimentado de coisas para resolver. Vocês vão observar que cada semana eu vou trazer o ponto específico, mas eu já dei uma olhada em todas as fases lunares e eu tô vendo aqui que realmente é um mês assim bastante impactante para voltar para os trilhos, tá? Iniciamos a semana, pessoal, com a energia da lua minguante, uma lua minguante que vem nos demandando muito. Recebi diversas mensagens já de cliente falando que, né, outros estão se separando, outros estão saindo da empresa, estão mudando de cidade, estão definindo a vida, resolvendo documentos importantes, né, mudando o ponto de vista sobre a vida. Então, cada um vivendo a tua experiência particular. E se você ainda não assistiu o olhar, né, a assessoria, um olhar para o céu da semana passada, assista, porque vai fazer todo sentido, porque eu envio para vocês as informações com muita antecedência, aliás, com a antecedência necessária para que você consiga pensar antes de agir, refletir sobre o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos lá, estamos aí numa lua minguante que nos desafia, né, com o Plutão ainda angular. Não vou me aprofundar neste céu, não vou, tá? Mas eu vou explicar para você onde tudo isso vai levar, né? Eu sempre coloco assim, às vezes a decisão certa a ser tomada é a mais difícil, é aquela que nos desafia mais. E nós estamos caminhando para uma lunação, uma lua nova, lá no domingo, dia 4 de agosto, 8 da manhã, 13 minutos, horário de Brasília. Se você está fora do país, esse horário muda, tá bom? Mas o importante é você pegar a informação, porque 2, 3 dias antes da lunação, nós já estamos vivenciando ela muito forte. Então, provavelmente aqui na quinta, sexta-feira da semana, nós já estamos entrando já na vibração da lunação. E é uma lunação muito da boa, viu, pessoal? Tem alguns desafios que eu vou trazer para vocês, mas de uma forma geral, é uma lunação maravilhosa. Nós temos uma lunação ocorrendo a 12 graus do signo de Leão. Tá? Ocorrendo o quê, né? Quando a gente tem a lunação, a gente tem a oportunidade de dar um passo novo, tá?
e dar um passo novo é muito bom, ainda mais quando o aspecto é promissor. E nós temos aqui um aspecto harmônico com o planeta Júpiter e o planeta Marte, tá? Então, o que nós temos como uma vibração principal aqui desta... uma coisa importante. A lunação, ela vibra 28 dias, até a próxima lunação, tá? Entretanto, tá? Já vou explicar isso para vocês, principalmente nos primeiros 14 dias. Então, essa semana, o que eu vou te contar essa semana, vibra ainda 2, 3, essa energia maior. Lógico que depois eu vou trazendo mais informações que vão compondo a semana, entendeu? Então, por isso que a lua nova, conhecida como lunação, é muito importante, tá, pessoal? Então, olha só, né? A verdade, por que eu tô falando da verdade? Porque é Júpiter. Júpiter faz um aspecto muito bom, dizendo que a verdade vem à tona, a verdade. E a verdade, ela vai ajudá-lo a entrar no encaixe, a fazer um encaixe com a sua realização pessoal. Porque Leão fala sobre você ser feliz, fala sobre você fazer coisas que te deixam animado, fala sobre você desenvolver todo o seu potencial. Leão vai colocar em destaque o desenvolvimento dos filhos, tá? Como também o desenvolvimento de algum projeto importante, de algum projeto grandioso aí que você está colocando já em movimento, e pode ser que nesta lunação você vai ser inspirado a dar um passo novo para desenvolver esse potencial, tá bom? Porque Leão, pessoal, é você ter a consciência para enxergar o seu talento e colocá-lo em movimento em prol da arte, da sua empresa, da sua família. Cada um tem um talento específico, ok? Contudo, quando você for assistir a assessoria Um Olhar para o Céu, eu vou te explicar exatamente qual o setor que vai ser mexido, tá bom? Mas aqui a energia da semana tá falando sobre o seu propósito de vida fica em destaque. A realização pessoal fica em destaque. Então, ou seja, você pode estar sofrendo agora um pouquinho, sim, com essa lua minguante. Coisas podem ter acontecido, situações complexas, difíceis, mas que estão te levando a enxergar a verdade e compreender o que realmente te faz feliz, o que realmente faz sentido na tua vida, neste novo processo que você vem passando de vida. Tá bom? Eu coloquei aqui algumas questões que eu coloquei para não esquecer, tá? Mas esse aspecto com Júpiter, porque Júpiter está no signo de Gêmeos, então já vou contando que os geminianos e leoninos estão aqui num mês muito interessante. Todos vão sentir isso, tá bom? Mas eu tenho que, para explicar para cada signo, eu tenho que olhar de uma maneira diferente. Então, nós temos abertura para os estudos, para quem deseja fazer o intercâmbio, né? Ou quem está fazendo uma viagem internacional, mesmo a lazer, porque é um céu que favorece viagens a lazer e viagens a trabalho, tá? E aqui, resoluções de documentos, tá bom? Eu vejo também, pessoal, nesse céu, falando que além do desenvolvimento dos filhos, tá? Então, nós temos um céu que favorece o desenvolvimento dos seus filhos. E aí, né, já estamos voltando às aulas, né? Também tem isso, né, pessoal? Então, a volta às aulas aí, talvez até os pais mais aliviados, né? Porque a gente sabe o quanto que a criança, ela tem energia, o adolescente, ele tem energia e tem que estar fazendo coisa, né? E aí os pais, às vezes, se desdobram aí nas férias. Mas o que eu achei interessante, tá? É que nós temos um céu que talvez a escola do teu filho ou o local que o teu filho frequenta, se desenvolve, o ambiente, ele pode estar com uma nova abordagem, uma nova metodologia de ensino, tá?
Pode ser que tenham coisas novas na escola do seu filho, tá? E lógico que mundialmente pode ser que este céu ele colabore, né, com o desenvolvimento das escolas, apesar que nós temos um céu que fala um pouco de algumas polêmicas, de alguns dilemas, tá bom? Porque nós temos uma questão angular difícil com Saturno, que eu já vou explicar, e isso pode trazer alguns dilemas. Então, por exemplo, algumas regras que não cabem mais, né? Algumas discussões que precisam ser levantadas, né, dentro do ambiente escolar. Isso pode também mexer com regras e normas do governo. Então, nós temos um céu que nos fornece soluções para esses dilemas, tá bom? E aqui, né, o que a gente entende? A gente entende que você vai ter uma nova consciência para você desenvolver realmente coisas que você gosta. E Júpiter também, pessoal, ele favorece o início de uma nova maneira de pensar, tá? Então, estamos todos, assim, talvez assim, virando uma chave importante aqui, tá? Marte também faz um bom aspecto aqui, e o Marte ele já traz uma energia de ir e fazer. E fazer de que maneira? Através do conhecimento, através da comunicação, porque esse Marte ele transita também no signo de Gêmeos, tá? Então, é uma semana de tomada de decisões que vai favorecer a exposição de informações e notícias. Eu tô vendo que muitos receberão boas notícias, lógico que não é para todos, mas o céu ele fala, olha, tem boas notícias aí rondando, hein? Tem coisas boas aí rondando, esteja atento ao que está acontecendo aí no teu ambiente, porque Gêmeos fala do ambiente, do teu ambiente próximo, das relações com as pessoas próximas. Por isso que também fala de parentes, também com foco em irmãos, tá? Mas aqui vem boas notícias, tá, pessoal? Um céu de boas notícias aqui. Veja aqui os signos que são mexidos, mas esse mexer, ele vai ser com mais exigência. E a exigência porque esses 4 signos terão que se posicionar de uma maneira madura, de uma maneira mais consciente, tá? Os signos que serão exigidos são os virginianos e geminianos. Você viu que tá bom para Gêmeos, mas ainda assim Gêmeos vai ter que se posicionar aí diante de algumas situações, tá? E lógico que reflete nos outros 2 signos mutáveis, os piscianos e os sagitarianos. Então, esses 4 signos serão mais exigidos, pessoal, principalmente, tá? Se aqui um desses 4 signos tá mexendo com algum documento, algum processo jurídico, né? Ou você tá com alguma dúvida se você deve ou não ir para fora do país, de repente você recebe uma proposta para viajar, para fazer um treinamento fora, ou você deseja fazer um intercâmbio ou morar em outra cidade. Aqui tem alguns obstáculos, mas são obstáculos transponíveis, tá bom? Talvez você tenha que realmente correr atrás, avaliar, priorizar algumas coisas, resolver documentos, tá? Criar um movimento importante para a vida girar, tá bom? Então, esses 4 signos são exigidos porque se você não for mais flexível, assim, ter jogo de cintura, os mutáveis já têm jogo de cintura, que são esses 4 signos, tá? Mas talvez é você se moldar a uma nova possibilidade para que você consiga movimentar algo que você deseja. Então, talvez você vai perceber que existem outros caminhos e talvez você vai perceber, ou você vai ser colocado numa experiência onde você vai ter que se posicionar para o sim ou para o não, se eu quero ou eu não quero, né? Então tem aqui uma questão de amadurecimento, tá bom? As exigências, né, desse céu pede uma certa ordem no seu trabalho, tá? E uma organização na estrutura da tua rotina.
Então, para quem não trabalha, aqui é a sua rotina, né? O quanto é uma semana que você vai questionar se você está realmente sendo produtivo, se o ambiente que você trabalha é o melhor, é o mais adequado, quais são as mudanças que você gostaria de fazer no seu trabalho. Justamente, pessoal, porque se você não está feliz, isso é leão, né? Se você não consegue perceber que neste ambiente de trabalho você consegue colocar todo o teu potencial, talvez você vai estar mudando de área, mudando de ambiente, conhecendo outras pessoas, talvez você está entrando numa nova área, você está fazendo, ou então você vai comunicar para a empresa que você está indo para um outro lugar, principalmente esses 4 signos, tá? Os outros também vão sentir isso, tá bom? Mas de uma maneira, não é uma maneira em que você tenha que se posicionar, talvez você vai observar coisas. Mas foque nisso, tá? É importante organizar a sua rotina, tá? Nós temos uma informação do céu também assim, ó. Quem trabalha com importação, exportação, tá? Pode ter dificuldades para receber esse produto aí, tá? Por problemas de burocracias, tá? E vai pedir de vocês uma certa urgência para resolver, para você não perder esse produto aí, tá bom? Porque nós temos Júpiter angular. Júpiter ele vai falar de burocracias e Júpiter também rege importação e exportação. Então vê aí direitinho se você tem alguma empresa, se você trabalha nesta área. Pode até ser que algumas regras vão mudar dentro da empresa ou do governo, tá bom? Enfim, aí isso aqui é só uma coisa mais particular, né? Talvez isso pegue mais o senso, pegue mais os aspectos mundiais, né? As regras estão mudando para a importação e exportação de produtos, tá? Bom, fique atento porque você pode aqui ter problemas ou ter obstáculos para se relacionar com algumas pessoas do seu convívio. Isso também pode envolver parentes, tá? Mas isso aqui, pessoal, o que eu entendo do céu é que isso está mais conectado a você ter que ver quais são os limites, quais são os seus limites, né? Se eu trabalho num lugar e eu sou subordinado, quais são as regras que eu tenho que seguir? E aí eu tenho que avaliar, eu não curto essa regra, então talvez eu tenha que repensar se esse trabalho é para mim, se essa empresa tem a mesma cultura daquilo que eu imagino ser bom para mim. Agora, se você é chefe, né, você pode ser que você tenha que resolver coisas com os seus subordinados, tá bom? Essa semana. O fato é que aqui cabe essa questão que eu falei, você está em outro ambiente, você está se adaptando com outras pessoas, talvez você está lidando com pessoas que você não conhece ainda, tá? Então, aqui pede um pouco de paciência para lidar com tudo isso, tá? E a semana pede discernimento para avaliar situações, tá? Antes de você expor o teu pensamento, tá? Por quê, né? Porque aqui Júpiter tá desafiado e Júpiter a gente pode errar no nosso julgamento, né? Ou a gente tem que brigar por aquilo que é justo, entendeu? Modo de dizer o brigar, tá? Mas talvez você tenha que se posicionar para manter aquilo que é justo para você, tá bom? Mas se você tiver que julgar algo, calma, não vai precipitadamente, veja bem como que você vai se colocar, porque aqui as palavras ganham força, as palavras ganham forma, as palavras vão ter um peso, porque nós temos Marte e Júpiter no signo de Gêmeos, participando ativamente dessa alunação. Mas, como eu disse, é uma alunação em que todos nós teremos voz. Por isso que eu estou dizendo, tenha discernimento no que você vai falar. Se você está com discernimento, ótimo, fale mesmo, se coloque, se posicione. Mas se você tem dúvidas, você não sabe muito bem onde você está pisando, calma, faça uma avaliação antes, tá bom? Pessoal, tenho 2 informações importantes para passar também, tá? O dia em que a Lua faz aspecto bom com o Sol
dentro da lua minguante, é agora terça-feira, dia 30 de julho, que é um céu nós temos uma lua minguante, a lua em Gêmeos, realizando um aspecto harmônico com o Sol em Leão. Esse dia, ele é um dia bom para você concluir algo que é difícil para você. Por exemplo, se você tem aí alguma dúvida sobre uma decisão, ou você tenha que se posicionar dentro de qualquer situação que você tenha que se posicionar, aqui é um dia em que você vai ter uma clareza sobre o que fazer. Isso já pode começar dia 29, tá? 29 e 30, segunda e terça, você vai concluir algo, você vai entender como você pode se comunicar para encerrar algo. Né? Talvez você tenha aí que se comunicar para definir algo, para encerrar uma situação, tá? E é um céu bom, né? Mas é aquele céu que ele fala aquele Marte que nos exige, né? Então, o que eu tenho que falar, eu tenho que falar. Né? O que eu tenho que resolver, eu tenho que resolver. Porque como Mercúrio está no signo de Virgem, ele traz muito assuntos práticos, pragmáticos, assim, que pede detalhamento de coisas, né? Então aqui você vai concluir coisas, né? Entendeu? Sobre como você deve conduzir, e as informações circulam bem aqui, tá bom? E eu quero colocar também que no próprio dia da lunação, a Vênus entra no signo de Virgem e fica por lá até o dia 29 de agosto de 2024, tá? A Vênus em Virgem, ela nos exige um pouquinho mais, tá bom? Porque a Vênus, ela gosta o quê? Ela gosta de receber prazer, de dar prazer. A Vênus, para ela é importante desfrutar da vida com qualidade. E em Virgem, ela fica muito mais seletiva, tá? Então, todos nós estaremos nessa vibração, estaremos mais seletivos com algumas coisas, mais ponderados com alguma situação. Então, isso limita um pouco essa questão de dar, receber prazer, dar e receber afeto, desfrutar da vida, você fica mais seletivo, tá? Mas não que é um trânsito ruim, cada um vai sentir isso de uma maneira e a Vênus vai ali transitar por um período curto, né? Você vê que começa dia 4 de agosto, vai até dia 29 de agosto, uma área da tua vida que eu vou explicar lá no Olhar para o Céu, tá bom? Acho que é isso, pessoal, que eu tenho para vocês aqui de um olhar para do Código do Céu. Código do Céu, tá bom? Eu espero que você tenha aí uma semana abençoada, uma semana de muita luz. Fiquem firmes, eu também, quando chega aí a lua minguante, já vou ficando meio capenga, né? A lua minguante parece que é um momento mesmo de mais introspecção, reavaliação. E aí, mas a boa notícia é que a gente está caminhando para uma lua nova e muito potente de crescimento, mas que nos exige isso aqui tudo que eu trouxe para vocês no final, tá bom? Uma semana abençoada, deixa aí seu comentário se fez sentido para você e semana que vem eu tô por aqui. Até lá!